Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia para quem está no Facebook. Bom dia para quem está no Instagram. E bom dia também para quem está no YouTube. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre o nosso corpo, ou melhor, como o medo se instala no nosso corpo. Hoje eu estou um pouquinho adoentada, não sei o que é exatamente. Ontem eu não passei muito bem, acho que agora já estou melhor. Dormi bastante, descansei bastante, acho que já vou estar melhor hoje. Acordei no mesmo horário, às 6 horas da manhã, fiz minha meditação. Vamos começar esse dia com muita gratidão por estarmos vivos. Vamos falar sobre como o medo fica instalado no corpo. Há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ouvir como o nosso corpo inteligente, ele é obediente. Nosso corpo é muito obediente. Ele realmente nos obedece. E sabe como que ele nos obedece? Ele nos ouve. Verdade. As nossas células nos ouvem. Se você acredita que você vai adoecer, que você vai envelhecer, enfim, naquilo que você acredita, que é aquilo que você fala para o seu corpo, é o que vai acontecer. Então, o que aconteceu quando eu soube disso? Eu comecei a mandar informação para o meu corpo de saúde, de bem-estar, de juventude, de rejuvenescimento. Porque, veja bem, o nosso corpo, eu sempre digo isso, né? É uma questão que um dia me instalou na minha cabeça aqui. Eu fiquei sabendo que as nossas células, elas se renovam constantemente, né? Então, e a cada 3 anos, mais ou menos, nós temos um corpo novinho em folha. Aí a pergunta, por que nós envelhecemos? Se nós nos renovamos. Veja bem como o corpo é inteligente. Ele se renova, a cada 3 anos ele está renovadinho, todas as células. Tem partes do corpo que se renovam mais rápido e outras que se renovam mais devagar. Levam mais tempo para renovar. Mas, em 3 anos, a gente tem um corpo novinho em folha. Então, por que é que a gente envelhece? Né? Uma pergunta bastante lógica. E a resposta é por causa das informações que a gente manda para o nosso corpo. Nós somos os senhores do nosso corpo, não é ele que é o nosso senhor, não é ele que manda em nós. Nós é que mandamos nele. Ele nos obedece. Agora, mais do que nos obedecer também, ele nos serve como veículo nessa terra, e ele é extremamente inteligente, ele é extremamente eficiente também, e a gente precisa começar a olhar para ele de uma forma diferente. Eu sei que é assim, eu sei que a gente faz isso porque eu fazia também. Eu também não prestava atenção no meu corpo, eu não dava a devida atenção para ele, eu não reconhecia que o meu corpo era esse ser, essa entidade que eu reconheço hoje, né? Então, eu tratava o meu corpo assim, sabe assim, quando você não percebe que você tem uma coisa comum, faz parte, né? Só que não. E a gente precisa olhar para ele, não como uma coisa tão comum, como se realmente ele só faça parte, sabe assim, é tão comum eu ter corpo que eu nem percebo que eu tenho, né? Só que a gente precisa começar a olhar com uma outra consciência, com uma outra perspectiva.
Então, quando a gente começa a ter consciência de que o nosso corpo é nosso, ou seja, ele não sou eu. A mesma coisa da mente, né, que eu falo, né? Você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você não é o seu corpo. Ele faz parte de você, ele é seu, certo? Assim como você pode dizer meu relógio, meu mouse, minha casa, meus filhos, tudo, né? Você diz é meu, meu. Na verdade, também não é nada nosso, é tudo emprestado, mas ele não é você, certo? O seu corpo não é você. Ele é seu. Então, partindo do princípio de que ele é seu, ele é de sua responsabilidade, ele é minha responsabilidade, e eu preciso cuidar dele da melhor forma possível, não é verdade? Eu preciso olhar para ele com carinho, olhar para ele com amor, eu preciso olhar para ele com respeito, com gratidão, principalmente, né? Puxa, muito obrigada. Você me leva para todos os lugares. Você, olha, corpo perfeito, tudo funciona perfeitamente, sem eu interferir. Né? Eu não preciso ficar mandando o meu corpo fazer nada, porque ele já faz sozinho, na verdade. Quantas coisas o nosso corpo faz sozinho, que a gente não precisa interferir em nada, na verdade? Então a gente precisa olhar para o corpo com esses olhos. Ele é meu. Meu corpo é meu, eu preciso cuidar dele. Se eu não cuidar dele, ele vai se deteriorar muito mais rápido. Então, alimentação, tomar sol, as pessoas têm, o doutor Lai Ribeiro fala de heliofobia, foi colocado, né, se instaurou um medo do sol, porque o sol dá câncer. Isso não é verdade. Se o sol desse câncer, todos os pescadores estariam com câncer. Não é o sol que dá câncer, é o ambiente ácido no nosso corpo, produzido por má alimentação, maus pensamentos, más emoções, emoções negativas, emoções destrutivas que fazem com que o nosso corpo adoeça. O sol, ele é tão importante que ele é o único produtor da vitamina D, que na verdade é um hormônio. Ele é o único produtor desse hormônio. Então as pessoas adoecem porque não pegam sol, na verdade. E é muito interessante essa questão do corpo, como ele é nosso, como ele está integrado com com o nosso ser, ele faz parte do nosso ser, ele é uma das dimensões do nosso ser, a parte mais densa, né, a parte visível, a parte física. Ele também armazena todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso medo, certo? Por exemplo, essa questão do medo de dirigir, ou medo de qualquer coisa, medo pode ser de qualquer medo medo de ser assaltado, medo de morrer, medo de ficar doente, qualquer medo, ele fica impregnado no nosso corpo, o registro desse medo fica no nosso corpo. Por isso que a EFT é tão incrível, porque nós temos uma energia vital, nós estamos vivos, a energia vital está circulando no nosso corpo, certo? Quando a gente começa a ter pensamentos e emoções negativas, destrutivas, de medo principalmente, ele começa a se alojar, essas emoções começam a se alojar no nosso corpo. E aí a pergunta, né, da nossa live hoje, né? Onde dói? Em que parte do seu corpo é que dói o seu medo? Quando eu falo com alguém, eu estou ou fazendo um curso, ou fazendo um atendimento, uma terapia, eu pergunto para a pessoa, quando você está de frente para o seu medo, imagine que você esteja de frente para o seu medo. Na verdade, eu falo da sala do medo, né? Eu falo que existe uma parede entre você e o seu medo, o medo está atrás daquela parede. E aí a pessoa, ela sente muitas sensações, ela sente um medo físico no corpo, em partes do corpo ela começa a sentir. Por exemplo, é muito comum a pessoa sentir os batimentos cardíacos aumentarem, sentir as mãos começarem a suar, o que mais? Dor de estômago, dor no peito, em vários lugares. É muito interessante também, às vezes as pessoas vinham falar comigo, falavam comigo por telefone ou pessoalmente,
E elas falavam que elas começavam a tremer, que elas sentiam medo só de falar comigo, só de pensar que elas iam ter que enfrentar o medo delas. Então, veja bem, o corpo, ele absorve todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, e fica preso. Então, começa a gerar doença também. O seu corpo começa a adoecer por causa dessas emoções, desses pensamentos negativos, pensamentos de medo que você está tendo. E aí, qual é a solução? Qual é a saída? Uma delas é EFT. EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica de liberação das emoções. Como o nosso corpo tem essa energia vital que fica fluindo, quando ele começa a receber essas emoções que ficam travando no corpo, que ficam travando essa energia, começa a surgir como se fossem, como se ele solidificasse, sabe, perto dele, começa a ficar uma coisa presa, impregnada ali no corpo. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa energia voltar a circular, voltar a fluir, certo? E a EFT, ela é uma técnica onde a gente vai batendo em alguns pontos, que são os pontos dos meridianos, que a acupuntura também usa, e ele vai fazendo essa energia circular novamente. Claro, a gente tem todo um processo, né, todo um procedimento, a gente vai investigar aonde está. A pergunta é, aonde no seu corpo você sente? Quando a gente pergunta, por exemplo, tá, eu tenho medo de sair com o carro e bater, por exemplo. Aí, quando você pensa nisso, aonde no seu corpo você sente isso? E sente, com certeza. Isso foi descoberto pelo Dr. Callahan. Na verdade, a EFT veio da TFT, e ele estava aplicando, ele era um terapeuta, se não me engano, um psicólogo, não tenho certeza, agora não me lembro. Ele estava há muito tempo com uma pessoa tratando, por exemplo, o medo de água. Ela tinha tanto medo de água que ela não chegava nem perto de banheira. Era uma coisa absurda, assim, era um pânico mesmo, né? Uma fobia mesmo. E aí, ele percebeu um dia que ela falou que estava doendo em alguma parte do corpo, e ele aplicou esses tappings, né, esses pontos, essa batidinha. O medo dela simplesmente sumiu. Ela chegou até a beira da piscina e não tinha mais medo. Então, ele associou, ele viu que tinha uma ligação, uma associação entre o corpo e a emoção, certo? O pensamento, né, que produz aquela emoção negativa, e como ele fica armazenado no corpo. E a partir daí ele desenvolveu a TFT, depois veio a EFT em seguida, né, uma ramificação da TFT, e hoje nós aplicamos, e o alívio é tão imediato, gente, é tão incrível, que parece milagre, sabe? Todas as vezes que eu aplico o EFT em alguém, que eu faço uma sessão de terapia, né, que eu tenho atendido muitas pessoas, eu faço EFT e imediatamente a pessoa sente aquele alívio. Por quê? Porque a energia bloqueada, ela fica pesando em você, ela fica chamando a atenção do corpo, ela fica concentrada naquele ponto, e isso é doloroso, isso traz sofrimento, não é verdade? Então, a gente precisa olhar para isso de uma maneira terapêutica. A gente precisa considerar que o corpo precisa desse tratamento também. Vamos prestar mais atenção no nosso corpo. Veja bem, quem aqui quer viver muitos anos? Quem quer viver muitos anos com saúde, com juventude, claro, com as suas faculdades mentais totalmente conscientes? Como eu estou agora? Eu quero viver até os 120 anos, exatamente como eu estou agora. Coloca aí para mim, por favor, quem quer viver muitos anos, mas não simplesmente viver por viver. Viver com qualidade, viver com um corpo saudável, viver com emoções saudáveis. Até quantos anos vocês querem viver? Coloca aí. Eu quero viver até 120. E se ficar bom, eu fico mais um tempo, tá? Para a gente viver muitos anos e com saúde, com disposição, com energia, com a mente saudável, com a mente consciente, né? Não ter Alzheimer,
101. 101 é legal. Muito bom. Para a gente fazer isso, a gente tem que, primeiro, a partir de agora, se conscientizar de que você não é o seu corpo, de que ele simplesmente não é você, ele é seu, tá? Então, você tem que olhar para ele tem 100 anos, a pessoa quer ver bastante, muito bom. Você tem que se conscientizar de que ele é seu, de que ele é sua responsabilidade, de que você precisa, então, cuidar da alimentação, ter uma boa alimentação, mudar os seus hábitos alimentares se eles estão destrutivos. Esses fast food, essas coisas rápidas, né, que as pessoas acham que tudo é rápido, tudo é bom de fazer, não. Cuidar da sua alimentação. Eu, inclusive, gosto de cozinhar, faço a minha própria comida. Eu moro com meu filho e ele fica o dia inteiro fora de casa, mas eu faço a minha comida todos os dias. Eu gosto de cozinhar para mim. Eu gosto de fazer. Eu faço com carinho, eu faço com cuidado. Eu não sou nenhuma expert na cozinha, não sou cozinheira, não é o meu melhor atributo, né? Não é meu melhor dom, mas eu gosto de fazer, porque eu gosto de alimentar o meu corpo bem, e eu sempre tive, mesmo sem essa consciência de que eu não sou o meu corpo, né, que ele é meu, eu sempre pensei, desde os 20 e poucos anos eu falava que eu ia viver muito, sem doença, tanto é que hoje eu tô com 58 anos, indo para 59, e eu não tenho doença nenhuma dessas doenças que as pessoas costumam ter, pressão alta, diabetes, problema no coração, e, enfim, essas coisas todas. Eu não tenho, porque eu sempre pensei que eu seria saudável a vida toda. E eu sempre cuidei da minha alimentação, sempre gostei de comer direitinho. E aí, depois que eu conheci a FT, em 2015, eu comecei a cuidar também das emoções, certo? Gosto de tomar sol, sigo o doutor Léo Ribeiro, ele fala que a gente tem que tomar sol pelo menos uns 15, 20 minutos ao meio-dia, para que a vitamina D, né, o hormônio, é o horário que tem mais incidência do sol, né? O sol está mais a pino e a gente recebe essa quantidade de vitamina. Então, eu tomo bastante sol, tudo consciência, né, gente? Vai aprendendo e vai praticando, né? E com a FT, a gente libera esses pontos de onde ficou parada a energia, que fazem com que a gente replique sempre as mesmas emoções também. O fato dela estar armazenada no corpo, por exemplo, o medo armazenado no corpo, faz com que a gente fique repetindo, né, replicando essas emoções também, porque ele está ali, ele está sentindo aquilo, ele está arquivado ali, está registrado ali no corpo. Então, você vê, a gente precisa cuidar do nosso corpo de maneira inteira, né? Ele é sistêmico, a gente tem as nossas emoções, os pensamentos, tem o físico, nossa parte física, e a gente precisa cuidar dele da melhor maneira possível, certo? Para que a gente continue tendo essa vida saudável, essa vida com longevidade, né? Viva muitos anos, com saúde, não sofra de doenças mentais também, e, enfim, e a gente possa desfrutar da vida da melhor maneira possível, ok? Então, evite alimentos tóxicos, evite pensamentos tóxicos, emoções tóxicas, e limpe as que você já tem, que você armazenou durante toda a sua vida, limpe tudo para que você seja cada vez mais jovem. Eu estou fazendo uma meditação todos os dias da Amanda Andréa, já falei disso, e ela fala, eu reivindico a minha eternidade, eu reivindico a juventude, eu posso ficar na Terra quanto eu quiser, só que para isso a gente precisa realmente cuidar. Não pode ser de qualquer maneira, não é verdade? É sempre bom que a gente fale sobre isso, e quanto mais a gente fala, mais a nossa consciência se expande, mais ela se abre para que a gente não se esqueça disso durante o dia, porque eu posso falar isso agora de manhã e você esquecer e simplesmente continuar praticando as mesmas coisas que você praticava. Quando eu soube isso, quando eu tomei consciência do meu corpo de verdade, eu, inclusive, fui praticar natação. E eu falava assim para o meu corpo, você está feliz? Olha o que eu estou te dando de presente. Estou te dando natação, eu gosto muito de água, né? Então, eu falava isso para o meu corpo. E a partir daí eu sempre agi com muito mais consciência
a respeito dele, né? Comece agora a fazer mudanças que vão te levar a ficar quanto tempo você deseja na Terra, com saúde, com energia, com consciência, na verdade, com a mente lúcida. É importante cuidar disso, certo? Muito bom. Eu vou fazer agora aquela invocação que eu acho linda para a gente terminar, tá bom? Que já está no horário da gente terminar. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, que a luz permaneça na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e luz e se confirme a vontade para o bem. Que a luz, o amor e o poder mantenham o plano divino sobre a terra. Que assim seja e sempre será, porque assim é. Bem, se você gostou dessa live, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e no YouTube se inscreva no canal, porque a gente vai ter diariamente essa nossa conversa, certo? Então, se você está gostando e se você acha que esses assuntos que a gente trata aqui são relevantes, que outras pessoas gostariam, deveriam ouvir, além de você, que vai fazer bem, então compartilhe essa live com seus amigos e curta, porque quando alguém curte uma live, curte um vídeo, as ferramentas entendem que é relevante, que o assunto é importante, então indicam para mais gente, não é verdade? Principalmente o YouTube faz muito isso. Então, eu peço que vocês me ajudem a divulgar essas palavras de esperança, de alegria, de saúde, de amor que eu sempre venho trazer para vocês, tá bom? E eu quero também lembrar vocês que eu vou fazer minha primeira palestra solo, né? Que a primeira, na verdade, foi lá em Bragança Paulista, junto com o grupo Em Conexão, mas eu vou começar agora a minha jornada de palestrante, que é uma coisa que eu quero já faz bastante tempo, eu gosto desse contato, né? Gosto de estar com as pessoas, e vai ser no dia 25/5, no espaço terapêutico Eudora, da minha querida amiga e parceira Priscila Sanches. Eu vou colocar o link na descrição para vocês acessarem e se inscreverem, tá ok? A inscrição é gratuita e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, mas aquele alimento top que você daria para o seu filho, tá? Não é qualquer coisa, tá bom, gente? Dá o melhor. Se você for dar, dá o melhor, tá bom? E vai ser às 14 horas e eu espero vocês lá. As vagas são limitadas porque o espaço é físico, mas vocês vão ser recebidas com muito amor, com muito carinho, e a gente vai bater um papo bem legal. O tema é a Matrix do Medo, como é que a gente foi inserido nessa Matrix e como é que a gente sai dela, ok? Então, eu vou deixar aqui o link para vocês se inscreverem, e eu vejo vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 7h30 da manhã. Eu fiquei até boa, você vê? Eu estava me sentindo meio mal, mas eu tenho certeza que quando eu começo a fazer as lives, quando eu começo a falar com vocês, eu esqueço de tudo e fico bem. Então, eu estou bem melhor do que quando eu comecei, certo? Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize sempre. Até amanhã.